Bem-vindos à praça, já estamos no consultório, no nosso Entramos no consultório. consultório às 11h38. Já Muito bem, já tinha saudades de um bom relógio ao meu lado. Isto para darmos entrada, então, ao espaço do nosso programa, onde vamos falar do luto e do modo como devemos, podemos, trataremos de nos preparar para o encarar. E para isso temos não só cá o Pedro Brás, que é psicoterapeuta. Olá, Pedro. Olá, bom dia. Mas também a Augusta Silva, que nos vai falar dessa experiência que, Augusta, para si foi traumatizante, muito traumatizante. Bastante. Quem é que perdeu? A mãe, o pai e ao fim de 6 anos do pai e a mãe. Sim. E primeiro foi a sua mãe? Foi meu pai. Foi o seu pai? Ao fim de 6 anos faleceu a minha mãe. Sim. E o que é que aconteceu? Prolongou-se no tempo o seu luto? Diga-nos. Prolongou-se depois que o meu pai faleceu, durante aqueles 6 anos, eu comecei a perder o sentido das coisas. Por exemplo, o sentido, neste caso, eu não estava bem em lado nenhum, nada tinha importância para mim, por onde eu andasse nada tinha importância. Depois faleceu ao fim de 6 anos a minha mãe, a coisa Nesse período complicou-se. de tempo, a sua mãe encarou melhor o luto? Encarou melhor que eu. E o que é que lhe dizia a sua mãezinha? Eu que eu dizia à minha mãe... Ao contrário, Ou o que é que a sua ela mãe Sim, dizia sim. assim? A minha mãe é que dizia... É que faz lhe parte consul- da vida. Faz parte da vida, a gente tem que encarar as coisas conforme elas são. Era minha mais filha. a sua mãe que a consolava Era, assim. era. Temos que encarar as coisas conforme elas são, a vida é assim, mas aquilo não me encaixava. Tem filhos? Tenho 2. Tem netos? Tenho netos. E nada do que estava à sua volta ou o resto da Nada, família nada. lhe dava ali Eu até alegria? nessa altura, nessa fase do luto, Sim. eu até podia ter tudo, mas sentia um vazio em mim que não havia nada que o preenchesse. Nem Tinha havia... uma ligação muito próxima. Muito, bastante. Viviam juntos? Não, por acaso não. Não. Estavam muitas Mas estávamos vezes... continuar, praticamente todos os dias lá. Sim. Estava lá todos os dias porque nós vivíamos muito pertinho uma da outra. Muito bem. Pronto. E era lá que eu passava o meu tempo. Dona Augusta, e não havia um único local onde se sentisse bem? Ou mais tranquila? Havia. Era ou no cemitério, que todos os bocadinhos que encontrava livres era lá. E à Está- campa? Próximo. Sim, sempre. Era lá o único sítio que eu me sentia bem. Era lá e na casa deles, nos meus pais. Sentia-se mais próxima deles. Augusta é filha única? Não, tenho mais 6 irmãos. E com algum dos seus irmãos passou-se algo do género? Idêntico, mas não tão tão profundo, não é? Não tão profundo. Só pediu então ajuda depois do falecimento da sua mãe? Sim, sim. Mas eu nessa fase de antes de ter a ajuda, por exemplo, passava o meu tempo no cemitério, era onde eu estava bem, tirando disso eu ia trabalhar, as minhas colegas bastavam-me dizer assim, nem precisavam tocar no assunto, mas bastavam-me dizer assim, colega, tu hoje não estás bem. Desabava, não é? Eu já sabia o que estava dentro de mim, Claro. era o suficiente para as lágrimas começar a cair. Eu acredito até que os seus colegas de trabalho e até amigos A família? não soubessem lidar consigo, não é? Não soubessem o que lhe dizer, porque se falavam, desatava a chorar, se não falassem, não é? É Podia quase parecer que ignoravam, não é? O estado Exato, em questão. É. não sabia muito bem que postura ter para ajudá-la. Elas diziam, não tu é? hoje não estás bem, tu hoje não estás em ti. Era pior. Era o suficiente. Era. Não mexia comigo, bastava estas palavras. Eu, por exemplo, quando ia trabalhar, ia no autocarro, eu procurava sempre o último lugar do autocarro. Mas está mais isolada, não é? De maneira que as pessoas que fossem dentro do autocarro ficassem à minha frente. Porque Então- as lágrimas eram sempre, que eu não conseguia conter. Augusta, então o que é que aconteceu para que mudasse um dia de atitude? Foi ou alguém como é que que a procurou aconselhou? ajuda? Não. Ajuda? Não. Foi Então. um dia brilhante que eu tive na minha vida. Diga. Foi uma altura que eu, no mês de julho, ia para a praia, com o meu marido e com as minhas filhas, e em certo sítio vi uma placa grande que dizia Clínica da Mente. Depressão, ansiedade, medos, tudo. E eu tinha a noção que era uma daquelas coisas que estava dentro de mim. Virei para o meu marido e disse, fui para a praia primeiro e fui a mexer naquilo. É aquilo, é aquilo. Ou para cá, disse ao meu marido, olha, para aí, vamos tirar o contacto da placa e vamos fazer um telefonema. E assim foi. Liguei para a clínica, dentro de 15 dias mais ou menos tive a primeira consulta,
espetacular. Como é que se processam essas consultas? Que tipo de ajuda é que recebeu? Que não tinha tido até aí? Não. Como é que foi? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que eu tive umas sessões e expus o meu problema. A minha terapeuta era a doutora Alexandra, da Clínica da Mente. Pronto, começou-me a explicar como é que eu havia de lidar com as coisas. É aqui que entra o Pedro, o Dr. Também. Pedro. Ó Pedro, Também. como é que o trabalho é desenvolvido com os pacientes na vossa clínica? É psicoterapia que entra em ação? Sim. O luto é um processo normal. Todos nós passamos. Mas nem toda a gente encara da mesma maneira, não é? Sim, E até as outras pessoas, tal como eu dizia, não sabiam muito bem como abordar o luto dos outros, não é? Este é um tema muito complicado, mas que é um tema Facto. absolutamente natural da nossa vida, porque a nossa vida termina sempre Tem um ciclo. na morte, é sempre um ciclo, Claro. e todos nós, de alguma forma, passamos por este estado de luto. O luto é um processo psicológico em que nós nos libertamos da dor que sentimos pela perda de alguém. Quando falamos em luto patológico, ou seja, quando estamos a dizer que algumas pessoas não conseguem fazer este processo de uma forma, já nem digo muito rápida, mas num tempo normal para as pessoas, como a Dona Augusta estava a dizer, que 6 sofreu durante meses. 9 anos o Ou 9 luto, anos, sim, já podemos 9 dizer que é patológico, é dizer que a pessoa não conseguiu sair do estado de depressão que o luto Sim. provoca. E porquê que as pessoas muitas vezes não conseguem sair deste estado depressivo que o luto... Porque, de alguma forma, estão ainda a representar a morte como uma dor, não como um processo. É quase como se ainda não tivessem aceite essa perda. E há vários fatores que fazem com que cada pessoa tenha mais dificuldade a aceitar esta perda. Toda a gente, no processo de luto, há uma fase em que não aceitamos a perda, em que sofremos com ela. Claro. Mas quando os nossos amigos falam connosco, quando nós nos apercebemos que de facto é normal a morte, que é normal, todos nós passamos por isso, estes pensamentos que vamos tendo com o tempo ajudam-nos a aliviar esta carga tão pesada que o luto tem. No caso deste Dona luto Augusta. mais patológico, ela não conseguiu fazer bem este processo, porque as experiências que ela viveu com a pessoa amada foram tão fortes, tão significativas, que não conseguiu gerir facilmente. Então, o que é que a psicoterapia faz? E é importante, e a Dona Augusta estava a dizer que foi um dia feliz dela quando percebeu que havia ajuda para estes estados mais patológicos. E a ajuda há vários tipos de ajuda. A religião tem um grande peso Pode também ser, na ajuda. claro. Até a religião é criada para ajudar as pessoas a superar, as várias religiões, a superar estes estados emocionais, mas de uma forma mais científica, mais psicológica. A psicoterapia aborda, Adota comportamentos, não é? ajuda as pessoas de uma forma psicológica, científica até, a libertarem-se, a compreenderem a morte, a ultrapassarem estas emoções que não conseguem. de uma Pedro, vamos forma- a aspectos parateicos da vida. Não é muitas vezes o facto de termos uma família próxima, bons amigos e termos sempre alguém disponível para nos ouvir que faz com que nós consigamos ultrapassar o luto. Não. Estes são esses. Apesar da inversa disto tudo que eu disse, também poder provocar um luto mais prolongado, que é não termos compreensão da família face ao nosso comportamento, os amigos acharem que é um exagero e não termos ninguém com quem conversar. Não é? Isso, um grande... As duas faces são verdadeiras, não é? É verdade. E nunca podemos particularizar os assuntos. Podemos falar generalizando. Todos os casos individuais têm as suas características únicas, é verdade também. Mas, de facto, o grande processo de saída deste estado de dor é conversarmos. Conversarmos com as pessoas que nos são próximas, conversarmos com os nossos amigos. O próprio ritual do funeral é um ritual em que os outros amigos vêm nos reconfortar, vêm conversar connosco, vêm partilhar a dor connosco. Portanto, o funeral é feito assim, mas ao longo de todo o processo são os amigos, é a conversa, é a ressignificação que vamos fazendo com eles que nos ajuda, de facto, a libertar dessas questões. Na prática clínica, eu vejo algumas situações muito comuns que fazem com que as pessoas não consigam superar bem o luto. O primeiro são as imagens traumáticas. Sim. Muitas pessoas, quando a pessoa morre, assiste à morte. O funeral muitas vezes pode ser traumático para algumas pessoas e às vezes há pessoas que chegam à clínica e dizem: eu não consigo me libertar desta imagem mental Claro. horrível. É verdade. Cada vez que me lembro,
As imagens mentais muitas vezes podem ser horríveis, acompanhar as memórias. a vida da pessoa. Então é importante este trabalho da psicoterapia para desfazer esta imagem mental que a perturba muito. Muitas pessoas falam-me que não conseguem fazer o luto porque têm uma pequena ideia, eu não disse àquela pessoa uma coisa. Também. O que ficou por dizer. Ficou por dizer, ou seja, há uma sensação de culpa, há uma sensação de que o ciclo não se fechou com aquela pessoa. É relativamente fácil fazermos um luto quando o nosso ente querido está doente durante muitos anos. E há tempo enfim, para a despedida. Há tempo para a despedida, É isso. mas às vezes não há tempo para a despedida e nós não conseguimos nos despedir, não conseguimos falar ou Habituar-nos à transmitir ideia. àquela pessoa. Isso também é muito... São situações que nos perturbam muito a questão do luto. Como é que devemos lidar com o luto dos outros? Devemos nos oferecer para ouvirmos a pessoa? Sim, devemos provocar o choro, como ouvimos nos relatos da Augusta? Bastava uma palavra. Isso também constrange, não é? Eu vou para o pé de alguém para tentar Ajudar, sim, para tentar se a acalentar pessoa- e de repente tenho uma pessoa A chorar compulsivamente. O que é que eu estou a fazer? Mas o que a Dona Augusta estava a falar, e ainda bem que referiu esse ponto, é quando as pessoas não têm afinidade, nós não temos abertura para falar com elas. Agora, Não, e muitas mas vezes mesmo há aquelas são mais afinidade. próximas. quando há E afinidade... não sabemos mesmo assim como lidar. Mas quando há afinidade, quando eu vejo que um familiar meu não está a conseguir ultrapassar o luto, eu devo ter uma atitude proativa e sentar-me. E a pessoa chora durante uma hora, sim, mas eu estou lá. E estou a dizer que é É normal. sempre preferível agir. Sim, agir, estarmos lá, acompanhar, dizermos que é normal chorar, que não faz mal nenhum chorar, que a pessoa não teve culpa nenhuma no processo e que ela vai estar no processo. As crianças têm muito isso. E o luto nas crianças é muito mais sensível até, porque temos os pais que não sabem gerir isso, não é? E as crianças como transmitir. que não conhecem muitas vezes o que é a morte, quanto mais estar a enfrentar a perda de alguém. Muito menos preparadas estão, não é? E nas crianças existe um fenómeno que é interessante, que é quando alguém morre, um avô, uma avó, todos os familiares adultos estão em luto e a criança também. E às vezes a criança vê tanto sofrimento dos adultos que se cala, que não demonstra os seus sentimentos. E os pais muitas vezes são enganados com isso e dizem assim, ela já ultrapassou, só porque não fala. Mas pode demonstrá-lo mais tarde, não é? E pode não conseguir ultrapassar. Portanto, é mesmo aí, então um adulto deve falar com a criança e deve obrigá-la a falar sobre o que é que ela está a sentir, mesmo que ela não queira É dizer. importante essa verbalização. É importante que ela verbalize, é importante ela diz que está com saudades, é importante ela dizer isso porque é através desta conversa que as próprias pessoas vão ressignificar e vão se entender este processo. Pedro, se estivermos perante alguém que, e agora estou a falar de um adulto, que não quer verbalizar, não quer falar do assunto, Também devemos respeitar? Temos que respeitar. Ou seja, isto aqui não há fórmulas únicas Não há, nem não é? mágicas. Não há. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo. O que é importante cada um de nós reconhecermos? É que muitas vezes dizemos quanto tempo é que deve ser feito o luto? Infelizmente há algumas ideias pré-estabelecidas em que o luto, para não ser patológico, tem que ser de 3 semanas. Enfim, mas é totalmente errado. O luto só é patológico quando eu próprio sinto que já não tenho forças para ultrapassar. Como a Dona Augusta estava a reconhecer. Claro, tomou Ela- essa consciência. A mãe 9 anos, dela é não é? que lhe dizia, tu já não deves estar assim. Ela aceitava isso, mas não conseguia deixar de estar diferente. E neste momento em que eu aceito que não estou bem, é que é o momento em que eu devo procurar ajuda e devo precisar de ajuda científica, psicológica. Claro, e a prova é que está hoje aqui a falar Sim, Está sobre... hoje já muito sorri, bem. não é? Com E esta já- agilidade. já consigo. Doutor, também há uma outra pressão, isto para terminarmos, que é de alguém conseguir superar o luto rapidamente e ser mal visto por isso. Que é alguém que ultrapassou a morte de um ente querido. Relativamente Pode ser bem, desde os pais à Com relativamente esposa, tranquilidade. ou aos filhos. Se bem que E não é bem aí- encarado muitas vezes Bom, socialmente, não é? sobre a morte dos filhos era outro programa, não, é? mas isso isso, é- Isso era outra conversa. Isso aí é a maior Mas há dor. pessoas que superam isso com extrema facilidade. Sim, E porque depois compreendem são a socialmente perda. pressionadas. É verdade. Há essa pressão social, mas, enfim, não há nada a fazer. Não há nada a fazer, temos que viver com ela. Se eu consigo gerir de uma melhor forma, se as pessoas não compreendem esta minha facilidade em gerir, não quer dizer que eu não goste ou que não tenha gostado da pessoa em causa. Obviamente. Mas, enfim, é uma... Pedro, Augusta, muito obrigado. Muito obrigada, por terem Pedro. estado Muito obrigada, aqui na Dona Praça da Augusta, Alegria. pela Vamos falar do superação. luto. É sempre um tema sensível. Portanto, está toda a gente Muito mesmo. com a pulga atrás da orelha a ouvir a conversa. Certeza. Hoje, então...